Aleluia. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis. Vou ler apenas uma parte do verso 14. Está aí? Gênesis 6 e o verso 14, apenas a primeira parte. Diz assim esta palavra: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Essa madeira de gofer, muitos dizem que pode ser o cedro do Líbano, ou então um pinheiro, ou o cipreste. São madeiras que são fáceis de trabalhar, não são muito difíceis de trabalhar. Interessante, eu já li essa passagem certamente em toda a minha vida, talvez, mais de 100 vezes, muito mais do que isso. Mas foi a primeira vez que me chamou a atenção a expressão direta de Deus para Noé: faze para ti uma arca de madeira. E Deus ainda disse para Noé assim, no verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. E o 18 diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Esta mensagem eu dei como título Construindo Escapes. Interessante como, quando nós olhamos para a Bíblia, podemos ver como Deus na antiguidade e também nos nossos dias, Ele falava com os seus servos e dava a eles tarefas que não eram fáceis aos olhos dos homens. Na verdade, Deus não dá nenhuma tarefa fácil para o homem. Toda tarefa que Deus dá sempre implica, envolve trabalho, dificuldade, desafios. E muitas vezes Deus não dizia, você pode observar, Deus não dizia, tu vais fazer assim, 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 só dizia, faz tal coisa. Embora como ser humano e pai de família, vivendo numa época muito complicada, a época dos antediluvianos, uma vez que, segundo a Bíblia, toda aquela geração de homens havia se afastado da vontade de Deus. Havia o que se conhece como os filhos dos homens, as filhas dos homens, que era a descendência de Caim, e os filhos de Deus, que seriam a descendência, portanto, de Sete. Mas quando nós vemos a maneira como Deus fala, e isso é importante, nós irmos lá para o capítulo 6, para vermos como é que Deus via a terra naquela altura. E diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas. E vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Ninguém pensava em fazer nada de bom. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei. Então vejam que o quadro não podia ser mais trágico, mais tenebroso. Deus não conseguia ver nada de bom até que havia um homem chamado Noé. E então Deus, sabendo que os homens não acreditariam, ainda que Noé começasse a falar de si para eles, Deus diz para Noé: constrói uma arca
para ti e para a tua família. É a primeira vez que eu me dei conta desse particular que está aqui. A arca, embora nós muitas vezes, sejamos levados a dizer, não, a arca era para quem quisesse entrar nela, realmente era para quem quiser. Mas observa que Deus diz para Noé, faz para ti uma arca. E quando ele diz assim, e tu farás compartimentos, primeiro, segundo, terceiro, e diz que no compartimento de cima diz, será para ti e tua família, porque então era um abrigo, era um escape construído especificamente para uma única família. Vocês, não existe, eu não vi até hoje nenhum estudo assim, bíblico, teológico, interpretativo, que nos desse uma indicação sequer aproximada de quanto tempo a arca levou sendo construída. Mas não foram 120 anos, eu posso afirmar isso para vocês. Isso não foram 120 anos, isso é uma interpretação completamente errada. Mas uma vez esteve na minha casa um irmão que tornou-se um querido amigo, pastor José Alves, já falecido. Eu não o conhecia, recebi só um telefonema, eu estou aqui em Nampula, estou chegando aí, o pastor pode me receber, eu não sabia quem era, fui recebi, coloquei em casa, tinha um quarto, e uma semana depois, ele era um homem muito reservado, que ele me disse que ele era o presidente da convenção do estado do Paraná. Uma semana depois, você vê como ele era um homem simples, Tem gente que fala, tem gente que quando vai, alguns que eu conheço quando vão pregar, os primeiros 10 minutos, é só ir dizendo aquilo que ele é. E uma vez eu recebi um cartão de um jovem, uns 30 e poucos anos, o cartão dele de visita não tinha espaço. Só era o nome dele, o resto, todos os títulos dele está aqui, frente e costa. E então, nós estávamos conversando lá, e o pastor Zé Alves, ele disse assim para mim, pastor Eliel, eu entendo por aquilo que Deus é, que Deus não falava com alguém enquanto o patriarca estivesse vivo. Então Deus só falou com Noé depois que o pai dele morreu. Deus não ia falar com Noé, o pai estando vivo. E há uma diferença de mais ou menos uns 4 anos da morte do pai de Noé até, portanto, o dia do dilúvio. Então a arca deve ter levado de 3 a 4 anos para ter sido construída. Vocês podem imaginar, irmãos, um navio de mais ou menos uns 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, portanto, era mais largo do que esse terreno todo aqui, e mais ou menos 15 metros de altura, era como um prédio de 5 andares. Que ferramentas Noé tinha disponíveis? Estavam talvez na idade do bronze, nós não temos certeza quanto a isso. Que ferramentas ele tinha para derrubar árvores, para tirar tábuas, para fazer pranchas, para fazer estrutura? Era uma coisa gigantesca. Ele podia dizer, Senhor, eu não posso. Eu não posso. Mas observa que no mesmo contexto em que Deus dá a ele aquela ordem, faz para ti uma arca. A arca não era para salvar outras pessoas. Deus queria salvar Noé e sua família, e Deus queria salvar também as espécies dos animais. Faz para ti uma arca, era específico. Isso me leva a ver algo interessante. Deus tem compromisso com aquele que teme a Ele, que é temente a Ele. Isso é uma coisa que você vai ver na Bíblia inteira. O primeiro compromisso que Deus tem é com quem tem compromisso com Ele. Aleluia! Nós temos casos de pessoas, por exemplo, eu vi testemunho de uma pessoa que ele se isolou da humanidade completamente por mais de, parece que 10 anos, ok? Eu tenho isso guardado em casa em algum lugar. E ele até punha armadilhas perto do lugar que ele vivia, que era para ninguém se aproximar.
mas ele caçava. E um dia, ele caçando, ele ouviu um hino. Ele ouviu um hino. E ele então parou, certo? E o hino foi sumindo, e ele foi andando atrás do hino até que ele chegou onde estavam a pessoa que ia cantando, e ele, por causa daquele hino, ele acabou se convertendo. Mas o primeiro compromisso de Deus é com aqueles que temem o seu nome. Então Deus estava para trazer um juízo, o primeiro grande juízo sobre a humanidade, um juízo total. Mas Deus sabia que Deus olhou para Noé e viu em Noé algo diferente. Deus viu em Noé algo que ele não conseguia ver em mais ninguém. Em toda aquela quantidade de gente que ali havia. Então Deus fez, olha Noé, a terra está estragada. A terra está espiritualmente, moralmente, completamente degradada. Faz para ti uma arca. E lá no fim diz assim, contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então vejam que aqui Deus dá a ele, portanto, uma ordem e dá a ele o único detalhe que Deus deu foi acerca do tipo da madeira que ele deveria usar. Somente eu entendo que Noé não sabia nada de madeira. Noé não deveria entender de madeira. Então, a madeira de gopher, que é algo que nós não conhecemos, mas os tradutores dizem que deveria ser algo chamado cipreste, que era uma madeira abundante naquela região. Deus sabia perfeitamente que, e nós podemos, em cima desse fato, imaginar muitas coisas, Noé fazendo a arca, quem ajudou, como é que cortaram aqueles troncos, e, enfim, podemos imaginar muitas coisas, mas o certo é que Noé fez exatamente como Deus mandou fazer. Então, ele estava construindo um escape para ele mesmo, com aquilo que estava nas mãos dele. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos a capacidade e a habilidade de fazer. Deus só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Um outro detalhe que eu vi também acerca da arca, isso não é o nosso assunto, mas achei interessante, também me chamou a atenção isso, é quando Deus manda fazer a janela e diz assim, põe a porta ao lado. Quer dizer, eu sempre imaginei que a janela estaria na parte mais alta. E é possível que estivesse na parte mais alta. Noé deve ter feito uma rampa para os animais entrarem, mas a arca, a porta, estava ali perto da janela. Muitas vezes, meus irmãos, a solução só vai ser possível porque nós trabalhamos em cima dela. Enquanto você ficar nessa atitude negativa, eu estava lembrando, antes de ontem, quando eu estava me preparando, assim como tem aqui o exame do Matric, né? Tem um exame nacional em Moçambique, lá no Brasil tem agora o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas ainda tem o exame vestibular, que é você, para conseguir acesso à universidade. Especialmente as universidades que são públicas, né? Que você não paga mensalidade. E eu lembro, nós éramos três, né? Nós éramos três pessoas ali estudando, e o moço, o dono do apartamento, o pai dele era muito rico, acho que ele era libanês, não sei, era o Calil, e estávamos juntos, estávamos de manhã, de tarde, de noite, mas todo o tempo, eu nunca esqueço a cena do Calil jogando o caderno em cima da mesa e dizendo assim, eu não posso, eu não vou passar. E não passou. Não passou. E quando você
quando você acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo, você é a primeira pessoa que tem que acreditar. Se você não acredita, então é melhor você não começar. Eu não sei por onde Noé começou, mas ele deve ter começado indo buscar onde havia árvore de cipreste, para poder derrubar a árvore, e depois como é que ia transportar, porque quem sabe ele construiu a arca perto onde estavam as árvores. O certo é que ele fez. E quando estava pronta, Deus disse, entra na arca, junta tudo que é comida, para ti e para os animais. E ele entrou para a arca e Deus fechou a porta por fora. E Noé ficou lá trancado 7 dias até que começou a chover. Mas quando começou a chover, a partir do momento que ele entrou para a arca, se você observar, diz que ele entrou e Deus fecha a porta, quer dizer, não dá para sair mais. Não dá para sair mais. Mas ele estava dentro de algo que ele construiu. O teu escape, e eu quero te dizer isso porque eu vou bater nisso hoje aqui, o teu escape, a tua solução, a tua saída, Deus está dizendo que é você mesmo que vai construir. Não espera que vai vir de outro lugar, é você mesmo que vai construir o teu escape. No segundo livro de Reis, nós temos um caso interessantíssimo, que também hoje, dando aquela última lida, alguns detalhes me vieram à mente, no capítulo 4, salvo erro da minha parte, versículo 4, deixa eu só conferir aqui, segundo de Reis, capítulo 4. Que para mim está erroneamente isso aqui, Eliseu não aumentou o azeite de ninguém, Eliseu nem estava lá, né? As pessoas dão uns títulos, né? Parece título de filme, né? E uma mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vejam, portanto, ela fala uma referência clara, ele era um servo de Deus. O que eu vou falar aqui, irmãos, de respeito a pessoas que têm a Deus como seu Deus. Amém. Eu não estou pregando aqui para estranho. Eu estou pregando aqui, estou ministrando para pessoas que têm a Deus. Se você não reconhece Deus como Deus, então a primeira coisa que você tem que começar a fazer hoje é isso aí. Teu servo temia ao Senhor. Mas ele morreu. E veio o credor, portanto o rapaz tinha deixado dívidas, né, o marido, para levar meus 2 filhos para serem servos. Segundo a lei, eles teriam que servir pelo menos 7 anos. Pela lei do jubileu, serviriam 6 anos e no 7º sairiam livres, né? Mas eram servos. Não era escravo, era servo. Era proibido pela lei o judeu escravizar o outro. Eliseu era tão rico que não tinha sequer um machado para poder derrubar árvores. Não esqueça que ele pediu um machado emprestado, né? Para poder cortar pau para fazer lá o barracão da escola de profetas. Eliseu é o clássico exemplo de muitos ministérios que estão começando, ou mesmo já tem algum tempo, e que luta com dificuldade, especialmente em tempos como agora. Eu tenho horas que eu digo mesmo para as pessoas, eu gostaria de ser milionário, porque eu vejo coisas que se eu fosse milionário eu resolvia em cima da hora. Era fácil resolver. Mas Eliseu diz para ela assim, o que eu posso fazer por ti? Né? Tu vem me falar de dívida? Olha aqui meu ministério como é que é. Eu tenho aqui 100 homens para poder sustentar. Aqui, o meu cozinheiro não entende nada de erva, colocou erva venenosa para poder fazer uma sopa. Não fosse Deus me dar graça, eu jogar um pouco de farinha, morrer todo mundo. Aqui a coisa está tão braba que 20 pãezinhos tem que alimentar 100 pessoas.
que eu vou fazer por ti? Mas antes que ela saísse, ele pergunta para ela assim, o que tu tem na tua casa? O que tem o que ficou? Ela disse, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Não sei que tamanho era. Né? Podia ser assim, né? Às vezes que o azeite é uma coisa, podia ser pequena. Aqui não diz que era pequena. Portanto, as coisas de uma pequena botija já é colocação de ser humano. Tua serva nada tem em casa, senão uma botija de azeite. Então, para quem tem uma dívida de tal ordem, que não consegue pagar, e que vai perder seus filhos, realmente uma botija de azeite não é nada. Ela não sabia. Eu também certamente não saberia nessa hora. Mas a semente do milagre estava lá na casa dela. E ele diz para ela o quê? Tem uma solução. Vai e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Não poucas. Sempre há um detalhe que nós temos que prestar atenção. Não pede pouco. Se você quer ser abençoado, pede muito. Como é que você quer ser abençoado pedindo salário mínimo? Hein? Como é? É difícil. Você tem que pedir muito. Quando você não conseguir, Senhor, olha, me dá mais do que eu acho que eu preciso. Pronto, aí Deus vai... Aí você está liberando Deus. Porque ele diz assim, olha, pede aos teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Quer dizer, não pouco, quer dizer, pede muito. Porque Eliseu sabia, era normal, ninguém tinha tantos, né? A não ser que fosse uma pessoa que fosse negociante de azeite. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Ela ouviu isso, ó, partiu. Não quis saber de mais nada. Como dizemos aqui, tirou bilhete na hora. Fui. Chegou lá, pegou tudo que é vaso que podia, que cabia na casa dela, entrou, fechou a porta, e um detalhe importante, e diz assim, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Quer dizer, quem tinha que fazer era ela, não eram os filhos. A ordem era para ela. Deus sempre tem alguém com quem Ele vai falar e quem Ele quer usar. Amém. Sempre há alguém, você não transfere isso aí. É Deus que determina. Aleluia. E disse para ela, vai aos seus vizinhos, não disse para mandar os filhos, vai você. Se ela se dava bem ou não, isso também não é o nosso problema. Ela fez assim, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, e cheios que foram, disse ao seu filho, ao mais velho, né? Traze-me ainda um vaso. Ela ficou animada, né? E disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Primeira coisa interessante. Quando você pedir, não peça pouco. Porque senão você não vai ter bastante para aquilo que Deus quer te dar. Então, ela não sabia o que fazer com tanto azeite. Quer dizer, não tinha caído a ficha dela ainda, né? Hoje em dia não tem mais ficha, porque não tem mais orelhão, né? Quem tem ficha na rede, sabe aquele telefone, né? Chamado orelhão, né? Não tem mais isso, né? Mas o ditado ficou. Porque quando você ia chamar, colocava lá aquelas moedinhas ou a ficha, né? E quando a ficha caía, começava a completar a ligação. A dela não tinha caído ainda. Ela via no tempo que não tinha telefone. Aquele monte de vaso cheio de azeite. E ela pensou, o que eu vou fazer com isso aqui? Foi aonde? Foi lá na fonte. Chegou lá e disse assim, fiz como tu mandaste. E agora? Ele disse, agora, vende o azeite, paga a tua dívida
E tu tens dívidas. Literalmente o que? Olha, vende o azeite, paga e abre um negócio de azeite, porque tu tem azeite para ser, tu vai ser agora comerciante de azeite. Tu tens um meio de subsistência, porque o azeite não ia continuar multiplicando naqueles vasos. Deus deu a ela foi buscar os vasos, olha só como ela construiu o escape dela. Primeiro, ela foi no lugar certo, ela não foi no curandeiro, ela foi no profeta. Ela não foi na feiticeira. Ela não comprou 20, 30, ou 40, ou 50 galinhas, não sei como é que a pessoa que está sem nada ainda tem para dar 5 para esse aqui, 5 para aquele, não. Ela foi no homem de Deus. E disse para ele, olha, o meu marido, servo do Senhor, era dessa escola aqui, ele morreu, deixou dívida, e o que é que eu faço? Então, ela foi no lugar certo. Você precisa, o lugar certo chama-se Deus. Amém. Busca a Deus. Amém. A Bíblia diz, buscai ao Senhor de todo o vosso entendimento. Aleluia. Então, quando ela buscou a direção, ela recebeu a orientação. Só que eu imagino que ela era uma senhora muito assim, sossegada, ela nem sabia o que fazer. Irmã Felizarda, ela não sabia o que fazer com um montão de azeite, da sala até a cozinha. Ela estava diante. Tem gente que está diante do milagre, está vendo o milagre, mas não sabe o que fazer com o milagre. Ela voltou lá na fonte. E agora? Vende. Paga a tua conta. E vive do resto. Não é que ela fosse só agora, ela fosse só comer azeite, não. Ela ia negociar o azeite. Ela se tornou uma negociante de azeite, que é uma coisa fundamental para o povo judeu. Então, ela construiu o escape dela, e ela teve que continuar naquilo ali. O negócio dela passou a ser azeite. Se Deus te deu um negócio de ferro, é ferro. Se Deus te deu um negócio de carro, é carro. Se Deus te deu um negócio de terceiro, aquilo que Deus te deu é isso que Ele vai abençoar você. E Ele não vai dividir a tua bênção com o ímpio. Quando você se associar com o ímpio, você vai começar a perder. Ah, Deus é racista. Não, Deus é exclusivista. Deus é exclusivista. Ele tem compromisso contigo, porque você invoca o nome dele, você fala com ele, você adora ele, você respeita ele. Ele quer abençoar a tua vida. O ímpio que se converta, a Bíblia diz o quê? O ímpio se converta do seu mau caminho. Esse é o conselho de Deus para o ímpio. Não era um socorro. Não era um socorro. Era algo para toda a vida. Então, o que você sabe fazer? Qual foi a habilidade que Deus te deu? Ela não tinha nenhuma, Deus criou uma para ela. Que eu acho que vender é como vender água no deserto, né? Já viu, né? Para toda a vida. Não precisou voltar mais lá do profeta para nada. Quando você fizer o que Deus disser, você está construindo o escape e você está encontrando uma solução para toda a tua vida. No capítulo 6 de João, nós temos um caso clássico, até o pastor Carlos mencionou isso na semana passada aqui. Foi domingo, ontem eu não estava. Ah, foi ontem, falando comigo. Nós temos um caso clássico de pessoas que foram confrontadas com situações estranhas, diferentes, né? Que não eram problema dele, mas muitas vezes Deus vai colocar diante de ti situações que não são parte do teu problema, porque Deus vai estar testando você, e você vai ver, por exemplo, que ali diz assim, João capítulo 6, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? O que o Filipe tinha a ver com aquela multidão que estava indo, aquilo ali era a caminhada anual deles para Jerusalém para atender a Páscoa,
aquela verdadeira romaria que faziam, né? Que a procissão não era romaria, porque eles não estavam indo para Roma, né? Não tinha nada a ver com isso. O Filipe ainda foi até assim, deu aquela escapada assim de quem não quer se envolver. Porque a pergunta é, onde compraremos pão? O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, segundo os estudiosos, foi escrito pelo volta do ano 80 da era cristã. João era um ancião já quando escreveu, portanto foi um evangelho escrito para a igreja, né? Ele faz é o único comentarista, é o único que faz comentários próprios, né? Ele diz aqui assim, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, mas o próprio João estava lá e não fez nada. E agora podia escrever, né? Mas ele também estava lá e não fez nada. E o Filipe, que segundo consta era um dos mais jovens, juntamente com André, irmão de Pedro, um dos mais jovens discípulos, disse, 200 dinheiros de pão, chega para cada um pegar um pedacinho. O Filipe foi pelo lógico, né? Porque Jesus perguntou, não foi com que, mas sim onde. Então, nem Filipe, nem André, nenhum dos discípulos entendeu a pergunta. Havia um problema. Aquelas pessoas pararam ali para ouvir Jesus falar. Elas pararam ali para ouvir Jesus falar. Ele estava ali ministrando para aquelas pessoas. E é interessante que Deus me permitiu chegar nesse lugar aí mesmo aí, e eu fiquei pensando onde Jesus podia estar. Já falei isso muitas vezes aqui, vou falar outras tantas. E então o irmão Shlomo, que esteve aqui, juntamente com o Daniel, aqueles dois judeus que estiveram conosco aqui, em 2014, ministrando aquele seminário, eles falaram, olha, nós damos o único lugar possível aquele ali, aonde ali ele podia ver a multidão passar, e a posição do vento trazia as palavras dele para o povo que estava lá embaixo na praia do Mar da Galileia. Imagina Jesus cercado por aquela multidão que o cercava, né, as mulheres que o serviam, os 12 apóstolos, e mais aquela multidão de seguidores, que estimavam em mais de 500, que andavam cercando aí todo o tempo e tal, porque ele fazia mesmo coisas tremendas, e ninguém entendeu nada. Ele fez uma pergunta para o Filipe. Filipe, onde vamos comprar pão para essa gente toda? Mas isso não é meu problema, Senhor. Filipe podia ter dito, Senhor, aqui esse lugar, hoje Cafarnaum é uma cidade pequena, mas é uma cidade moderna, e tal, mas mesmo hoje, se chegasse ali de repente 5.000 pessoas, não ia ter pão para todo mundo, não ia ter padaria para isso, mas nem por sonho. Falando de uma época que usavam-se fornos muito simples, né? O pão judeu era um pão, era mais assim, uma espécie de uma apa que era assada em cima de uma pedra quente, não havia como. Mas ninguém entendeu que Jesus estava dando a eles a oportunidade de colocarem algo nas mãos dele. Então, eu construo o meu escape quando eu não olho para o meu problema, mas eu abro mão daquilo que eu tenho, que pode me fazer falta, e põe isso nas mãos de Deus. Isso é uma outra ferramenta preciosa. E das mais difíceis que tem do homem colocar em prática. Porque a gente, quando tem, o cara tem 10 milhões, ele tira aí 5 contos, né? É uma bênção, né? 50 mil, 100 mil, então isso. Agora, você ter 10, né? Precisando de 100, e entregar os 10 todos de uma vez, isso é uma ferramenta em que você está trabalhando num campo chamado fé. Aqui já não é mais trabalho humano. Aqui não é cortar madeira como Noé fez, não é serrar, não é trabalhar duro. Aqui não é ir atrás de jarro de vizinho, nem nada, nem estar em casa ali vendo, não. Aqui é
Aqui é um terreno completamente diferente. Aqui é um terreno chamado fé. E esse terreno tem a única descrição que eu conheço que pode ser aceitável. A fé é o firme fundamento. O fundamento firme, hein? Do quê? Das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se pode ver. Então a fé é o quê? Fé é uma coisa que você tem ou não tem. Exercita ou não exercita. E os discípulos, eles eram dependentes de Jesus. Mas eu tenho certeza que cada um deles tinha lá o seu quinhãozinho. Isso não tenha dúvida. Nenhum deles entendeu. Ninguém entendeu. Ninguém conseguiu compreender qual era a mensagem que estava vindo naquela hora. Mas estava lá um menino. Não se sabe, talvez fosse da tribo de Zebulon ou Naftali, que é as tribos ali de perto, né? As duas tribos são daquela região, Zebulon e Naftali. Mas não se sabe de que família era, nem nada. Só que esse menino, eu entendo que Jesus insistiu na pergunta. Jesus olhou para os outros, né? E até que o André disse: Senhor, tem aqui um menino. O André, e mais uma vez aqui diz André, irmão de Simão Pedro, portanto, anote isso, o André é irmão do Pedro. Tem aqui um menino. Tem 5 pães de cevada, não era nem pão de trigo. Pão de cevada. Era uma coisa bem mais simples ainda. E 2 peixinhos. Eu entendo, esse peixinho devia ser o que eles chamam, o Saint Peter Fish. É o único peixe que eu vi lá, em tudo que é lugar lá de Israel, eu não vi outro peixe só vi esse. Caríssimo, não é barato. Que é o peixe que o judeu come sem susto, né? Esse aí. E 2 peixinhos, então eram 2 peixes pequenos. Quer dizer, quando o menino ouviu Jesus falar com Filipe, e repetir a pergunta para os demais discípulos, ao ponto do André, né? Ele já estava aqui, ele já estava com o saquinho dele aqui, já incomodando o André. Como é que ele chegou no André? Isso só o céu vai nos dizer, com aquela multidão. Se hoje criança já não é... Hoje não, hoje a criança hoje já tem tudo, né? Mas imagina, no meu tempo, no seu tempo do Jorge, né? Meu tempo, criança não se metia em conversa de adulto, nem podia estar perto. Quando falava levava logo um pescoção por cima da ideia que saía dali voado. Não era assim, mano? Verdade. Eu agora estou imaginando no tempo de Jesus, naquela cultura judaica, né? Mas o menino chegou lá. Você quer milagre? Quebra paradigmas, quebra circunstâncias. Avança, vai além daquilo que é o normal. Milagre não vai cair do céu a toda hora, não. Milagre vai acontecer. E o milagre não era para ele, porque ele tinha comido. Ele entendeu a pergunta e ele viu que ninguém fazia nada. E ele disse: poxa, esse homem cura. Eu ouço falar que ele cura paralítico, ele cura cego, ele expulsa demônio. Aqui mesmo ouvi falar que ele expulsou um demônio aqui. E eu ouvi falar que aqui mesmo nesse lugar, na casa desse Pedro que está aqui, abriram um buraco e ele curou um paralítico. Eu vou dar a minha comida para ele. Alguma coisa vai acontecer. Quando você acreditar que Deus é aquilo que Ele diz que Ele é, quando Ele diz aquietai, você saber que eu sou Deus. Quando você acreditar aquilo que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e que todo o poder pertence a Deus, quando você começar a acreditar que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se poderia fazer, quando você acreditar que Ele é o único que pode fazer todas as coisas, você vai poder entender aquilo que aquele menino entendeu. E Ele colocou na mão dele o que tinha. Deus não quer que você tome empréstimo para dar para quem quer que seja. Não. Deus não quer que você fique endividado, Deus não quer que você faça nada desse tipo. Mas Ele pegou o que Ele tinha. E se era um menino, não era um mancebo.
seria um jovem solteiro, ele era um menino. Menino, ele estava ainda, ele não tinha feito o seu bar mitzvah, ele não tinha feito ainda o teste do Torá, ele não era ainda um homem segundo a lei, ele era menino. Tudo contra ele. Mas ele entendeu a pergunta. Jesus disse assim: eu só quero algo para poder trabalhar. Ele só quer algo que muitas vezes só você tem. Não é o teu vizinho que tem, não é o banco que tem, não é o rico que tem. Você tem algo que Deus quer usar e trabalhar para fazer um milagre que você talvez não vai se beneficiar dele. Quem sabe a família do menino tinha comida. Talvez nem todos ali estivessem famintos, mas o Senhor sentiu compaixão dele e colocou em teste a fé, a confiança e a capacidade de entender os desafios de Deus daqueles homens que estavam ali. E só uma criança entendeu. E quando ele deu o seu lanche, quando ele deu a sua comidinha, ele estava construindo um escape para uma multidão. Então vejam que logo no começo Deus usa um homem, Deus quer salvar a humanidade, Deus quer salvar a raça humana, mas para isso era preciso que alguém trabalhasse duro. Esse homem foi Noé. No caso da viúva, ela ia perder os filhos. Agora ela se tornou uma próspera comerciante de azeite. Olha só como mudou a vida dela em questão de horas. Noé pode ter levado 4 anos, mais 1 ano na arca, não sei quanto tempo, até depois plantar, mas você vê que até o fim da vida Noé professa o nome do Senhor. A primeira coisa que ele faz quando sai da arca, ele constrói um altar, ele sacrifica a Deus. Quer dizer, é preciso você manter relacionamento com Deus. Não é porque agora, Deus me abençoou como eu sou, agora eu vou continuar. Não. Não se esqueça, Deus é exclusivista. Deus quer você com intimidade com Ele. Aconteça o que acontecer, não se afaste de Deus. Não tira Deus da tua vida. Que Ele continue a ser o primeiro na tua vida. O primeiro, observa que a primeira coisa que a mulher diz: olha, meu marido, teu servo, temia Deus. Essa era a referência essencial. Filipe era um discípulo, estava todos os dias ali. Filipe, você é um rapaz muito esperto, eu já vi que você é muito ágil. Onde é que a gente vai conseguir pão aqui? Senhor, aqui não tem padaria, Senhor, mas tu és, né? Tá aqui, pode fazer milagre, é você. O que precisa para poder fazer um milagre aqui? Né? Você não esqueça que aquele povo, eles tinham na história que 40 anos comeram um pão que caía do céu todos os dias. Era um povo que o nome de Deus era um nome conhecido para eles, era tudo para eles. Mas parece que quando as pessoas até se acostumam com o milagre. Parece que o milagre é algo assim que nunca mais acaba. E eu sei disso. Eu falo sobre isso, eu tive algumas experiências que a gente acaba ficando tão acostumado com o milagre que ele se torna uma coisa corriqueira para nós. E aí, como o milagre vem de Deus fecha a torneira do milagre no céu, e quando você vê de repente, mas hoje não veio aquilo que vinha sempre? Não veio, não. Alguma coisa vai mudar, e muda. Cada vez que um milagre para de acontecer na tua vida, Deus tem algo melhor, maior e com muito mais tempo para acontecer. É assim que eu vejo na palavra dele. As coisas de Deus não são mesquinhas. As coisas de Deus tem projetos, Deus tem planos para outras gerações. Deus não quer abençoar você para você poder dormir em paz, não. Deus quer abençoar você para que gerações depois da tua vida, da tua família, continuem a ser abençoadas. Por isso ele disse para Abraão: por tua causa eu abençoarei todas as famílias da terra. Repetiu isso para Isaac, repetiu isso para Jacó. Para deixar bem claro que o chamado dele, a escolha dele não é a coisa momentânea, não é porque, eu sou aqui o Zé Bonitinho, não, Senhor. Deus quer abençoar gerações.
Então, quando você vai em busca de um milagre, quando você vai em busca de uma solução, que você não seja apenas parte do problema ou o problema, que você seja a solução com a qual Deus está contando. Tem gente que só o trabalho só é choramingar. Só vive chorando, reclamando. Deus não me ouve, Deus não... É isso, Deus aquilo. Olha a tua volta. É possível que a solução que tanto precisa esteja, como sempre esteve, mesmo aí ao teu lado. E você não está conseguindo ver. Tem gente que valoriza tanto o seu problema que não consegue ver a solução que Deus tem colocado diante de si. Vamos colocar de pés, irmãos. Eu quero dizer para vocês que, como complemento desta palavra, que esses tempos estão difíceis para muitos. Não dizer para todos, porque tem gente que está, algumas categorias estão, assim, ganhando mais até, mas pessoas tiveram que se reciclar, você usou a palavra se reinventar, mas o crente não tem que se reinventar, o crente tem que permanecer. Enquanto você permanecer nele e com ele, saiba de uma coisa, o teu escape já está providenciado. Você sabe, o que eu falo aqui não é teoria. O que eu falo aqui é o que tem sido a minha vida. Irmãos, nós estamos agora concluindo a construção de 4 templos. À distância. O último já está pronto, só estão faltando bancos agora. O outro já está para ser pintado. O outro acabou de ser coberto agora essa semana. O outro começa a preparar a estrutura do telhado de amanhã. Sabe? Agora, nesses tempos difíceis, nesses tempos tão difíceis mesmo, em que as igrejas estão, ainda muitas estão, funcionando com 1/3 da sua capacidade, com tanta gente que perdeu o seu trabalho. Mas uma coisa você não pode perder, a visão de Deus na tua vida. Aquilo que você sonhou, não é porque a economia estava boa. Quando a economia estiver ruim, é que teu sonho tem que ampliar. Porque Deus é maior do que qualquer país, Deus é maior do que qualquer governo, Deus é maior do que qualquer coisa, Deus é Senhor. Aleluia. Deus é Senhor. Amém. Deus é Senhor. E quando você diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu socorro presente na hora da angústia. O meu rochedo forte. O meu libertador. Não temerei. Quando você começa a fazer esse tipo de afirmação, você está mandando no campo espiritual um recado muito forte, porque há uma caixa de demônios exclusiva só para lembrar dos teus fracassos, só para trazer à mente os teus erros, só para dizer, olha, você já teve assim e você falhou. Deus não quer isso não. Deus diz assim, olha, eu só quero que eu te tome pela mão agora. Eu vou te tomar pela tua mão agora. E eu vou te colocar onde eu quero que tu estejas. Enquanto nós cantávamos agora, eu tentei de repente assim, comecei a adorar, tentei visualizar que tamanho é Deus. Sabe o que eu vi? Eu vi o universo se expandindo, como dizem, né? O universo, vocês sabiam disso? O universo continua a crescer. Sabe por que isso, Felipe? Porque o universo, para conter Deus, ele tem que continuar a crescer, porque Deus é maior do que tudo. Ele não é só o Deus que
sara todas. Não. Ele é o Deus que perdoa todas as iniquidades. Ele é o Deus que restaura as forças. Ele é Deus que levanta o caído, que fortalece o fraco, que anima aquele que está desanimado. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada. Você pode imaginar coisa mais do que uma mulher com 90 anos, com 89 anos, estéril, ouvir Deus dizer para o marido dela, e ela escutando atrás da cortina, né? Olha, daqui a um ano a Sara vai te dar um filho. E ela começou a rir lá atrás. Deus está brincando com meu marido. Deus chegou lá, o que é isso, Sara? Está ouvindo atrás da porta? Não, Sara. Eu sou o Senhor, Sara. Tem alguma coisa difícil para mim? Tem alguma coisa difícil para Ele na tua vida? Você acha que essa pessoa que está te perseguindo hoje, essa pessoa não é nada? Essa autoridade não é nada? Esse juiz não é nada? Não é nada. O teu Deus é maior. O nosso Deus é maior. Tenta imaginar Deus. Tenta imaginar Deus na tua vida. Grande é o meu Deus. Aleluia. Sabe, Deus é tão grande que Ele não se limita a fazer você andar. Ele é tão grande que Ele pode reconstruir esse teu músculo. Ele pode refazer o osso. Se os homens têm capacidade de, com essas, né, são células, não sei das quantas aí, fazer crescer até a orelha, eu já vi, em costa de rato. Deus pode fazer crescer o osso da tua perna. Deus pode reconstruir a tua coluna vertebral. Deus pode consertar as tuas células sanguíneas agora, porque Ele é grande. E é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, e você verá a glória de Deus na tua vida. Senhor, são 1000 candidatos. O que a Bíblia diz? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Números não fazem a menor diferença para o nosso Deus. Aleluia. Na autoridade desse Deus que criou todas as coisas, que dá aos homens habilidades e capacidades únicas. Israel, Deus disse assim: eu dei a eles capacidade e habilidade para trabalhar com ouro. Os judeus dizem que quando chegou a hora de fazer a lâmpada, o candelabro, Moisés não sabia como. E chegou e disse assim:
Como é que vai ser? Eles desenharam exatamente como Deus queria que fosse. Quando você não souber, como a mulher que não sabia, Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai te dar novas ideias. Porque você é a pessoa que Deus quer usar para construir o escape para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para a tua geração. É você. Toma posse disso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero orar por você agora. Põe a sua mão no seu coração e só diga: eu recebo essa promessa. E eu creio que Deus vai me usar, como usou Noé, como usou Eliseu e a viúva, como usou a criança, para construir um escape, para abençoar vidas, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família, para abençoar muitos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo posse dessa confissão para Ti agora. E desde os céus, Senhor, eu clamo que a Tua palavra firme e poderosa se confirme nestas vidas. E todos quantos ouviram esta palavra e ainda vão ouvir, sejam tocados e sejam abençoados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar todos. Agora, evangelista Alberto, Santa Ceia. Quero saudar todos com a paz do Senhor. We want to salute you all with the peace of our Lord Jesus. Nós estamos aqui para fazer um agradecimento e também uma convocação. We are here to give thanks and also to call upon you. Nós colocamos aqui um projeto para conseguir 6 panelas de alumínio para o SOS Resgate. We have a project to acquire 6 huge pots of aluminium E graças for a the Deus, SOS Rescue Project. e graças a Deus que esse recurso já veio. And thank God we already have the resources to do so. Agora nós precisamos de recurso financeiro para comprar pelo menos uns 1.200 pratos, We need now financial resources to buy 1,200 plates colheres, and spoons também conchas and ladles e baldes and buckets e copos. and cups. Isso tudo porque agora com com as exigências, né, desta pandemia, With the new requirements of the pandemic, nós temos que ter um balde com torneira para as crianças poderem lavar as mãos. we need to have proper containers with taps in order for the children to wash their Porque hands. se Deus quiser, And God willing, antes do fim deste ano, before the end of the year, desde que o governo libere, as long as the government nós allows queremos us, retomar o SOS Resgate. we would like to retake our duties with SOS Rescue. Deus possa abençoar todos. May God bless you all. Pai do céu, muito obrigado, pelos mantenedores do SOS Resgate. Obrigado